Todos graça e paz, é uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje nosso estudo, nossa mensagem, gira em torno da seguinte pergunta: qual é o critério que Deus estabeleceu para permitir que um pecador entre em seu reino? Qual é a base que Deus determinou para permitir que eu, que você, como pessoas pecadores, nós somos pecadores, possamos sim entrar no reino dele e permanecer no reino celestial? Para poder responder essa pergunta, vamos estudar o que a Bíblia tem a dizer. Muitas pessoas, muitas religiões e outros grupos por aí sempre têm a opinião: faça isso, deixe fazer aquilo e assim por diante. Em vez de nós pegarmos, ouvir o que os outros têm a dizer, nosso propósito aqui é estudar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Para tal, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9, a parábola do fariseu e do publicano. O texto sagrado diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justo ou justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Vamos orar. Ó Pai, pedimos, ó Deus, que a direção do Teu Espírito Santo seja sobre todos, para que possamos compreender o que Tua palavra revelada tem a nos ensinar. Oramos, Senhor, e clamamos tudo isso, que seja feita a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando nós damos o verso 9 e o verso 14 da parábola, já deixamos bem claro a resposta da pergunta: qual o critério que Deus estabelece para que alguém possa entrar no reino dele? E a resposta da pergunta é bem simples. O critério é: a pessoa tem que ser justo. Se a pessoa não for justa, ela não vai entrar no reino celestial. Mas quando falamos a pessoa tem que ser justa, a pergunta é: que justiça é essa que estamos referindo? Neste mundo nós temos 2 tipos de justiça, e é isso que o texto quer mostrar para nós: a justiça que vem do homem, que leva a gente à perdição, e a justiça que vem de Deus, que nos conduz à salvação. Para poder explicar isso, Jesus propôs essa parábola, e quando ele fala no verso 10, ele deixa bem claro: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Quando ele fala 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, nós estamos no contexto aqui judaico, aonde pela manhã era feito um sacrifício, no final do dia era feito outro sacrifício para a expiação dos pecados. Provavelmente aqui o sacrifício referido é o sacrifício do final do dia. E quando o sacrifício era feito, lembrando que a propósito do sacrifício era fazer com que o pecado das pessoas fosse expiado, era a propiciação pelo pecado, era o preço pago que o pecador tinha que oferecer para poder entrar na presença do Senhor. Então, no momento do culto, no momento onde o sacrifício pelo pecado era feito, no momento onde o pecador podia entrar na presença do Senhor, porque o pecado foi pago pelo sacrifício, era o momento então que a pessoa podia se apresentar ao Senhor. E quando foi se apresentar ao Senhor, 2 pessoas destacam aqui. O fariseu aqui não é no sentido pejorativo da palavra. Havia muitos fariseus naquela época, gente fina, gente boa, pessoas que criam em Jesus, mas também havia aqueles fariseus que perseguiam Jesus. Mas o fariseu aqui representa o homem do pecado, o homem que se justifica diante de Deus através de suas próprias forças, através de suas próprias ações, através de seus próprios meios. E o publicano, aquele que se entrega a Jesus. Vamos explicar da seguinte forma. Vamos lá então. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, lembrando, era o representante da lei, aquele que ensinava a lei, que ensinava a palavra de Deus às pessoas. Quando ele se apresenta diante do Senhor, no momento do sacrifício, qual é a postura dele? Ele chega e fala o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma, de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que esse fariseu está falando não é mentira, é uma grande verdade. No momento que o céu está aberto, no momento que o pecador pode entrar na presença do Senhor, porque a oferta do pecado foi paga, foi feita, naquele momento ele chega diante do Senhor mostrando quem ele é. Senhor, eu dou graças a Ti por quem eu sou. Quem eu sou? E ele vai dizer a verdade: eu sou como
o texto vai dizer: eu não sou como os demais homens, eu não sou ladrão, eu não sou uma pessoa injusta, a ideia que procura fazer o mal para o próximo, eu não sou uma pessoa adúltera, eu não sou como este publicano. Vamos lembrar que o publicano era tido como alguém traidor da nação. Então, na visão das pessoas, geralmente dos fariseus, o publicano era um traidor da nação, aquele que você não podia confiar. Eu não sou desse jeito, ao contrário, eu sou uma pessoa religiosa, eu jejuo, eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho, eu sou uma pessoa piedosa. O que o fariseu está dizendo é verdade. Colocando no nosso contexto atual, seria mais ou menos o seguinte: uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que ora constantemente, uma pessoa que é fiel em seus dízimos e orações, uma pessoa que não faz mal ao próximo, uma pessoa, nesse caso aqui, um bom pai de família, uma pessoa de destaque na sociedade, uma pessoa que estende a mão para poder dar esmola, uma pessoa que, se formos colocar no contexto atual, seria uma pessoa exemplar. O interessante aqui é que, ao descrever essa pessoa, Jesus está colocando mais ou menos da seguinte forma: imagine todos os discípulos juntos. Imagine todas as boas obras que os discípulos fizeram. Imagine então a soma total dessas boas obras. Esse homem ganha dos 12 discípulos a bondade, a graça desse homem, as coisas que ele faz, a sua postura de bondade diante de Deus dos homens é realmente grande, é realmente assim uma coisa assombrosa. Ele é uma pessoa que, diante da sociedade, aos olhos humanos, é uma pessoa boa, é uma pessoa justa, uma pessoa que se auto-justifica por suas ações, por suas obras. Este é o fariseu. Representa o homem que chega diante de Deus mostrando tudo aquilo de bom que ele fez na vida para poder se apresentar ao Senhor. Senhor, está me vendo aqui? Eu aqui cheguei, eu te dou graças. Por quê? Porque ó, tudo bom, as coisas boas que eu fiz. O interessante é que em nossa sociedade, ainda hoje, nós pensamos que Deus tem a obrigação de nos aceitar no seu reino, tem a obrigação de estender sua mão de graça porque nós somos bons. Então nós chegamos diante de Deus no momento que o sacrifício é feito, no momento que o preço foi pago, nós chegamos diante dele dizendo: está vendo, Senhor? Tudo isso foi o que eu fiz de bom em minha vida. E eu sei que o Senhor vai deixar eu entrar no céu por causa de toda essa bondade que eu pratiquei durante toda a minha vida. Vamos continuar o texto? Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha que interessante. Quando Adão e Eva pecou, foi o próprio Deus que estabeleceu o sacrifício para a expiação dos pecados, a propiciação dos pecados. Quando Adão e Eva pecou, foi o próprio Deus que realizou o primeiro sacrifício para a propiciação dos nossos pecados, expiação, sacrifício que ia nos substituir. Em vez de nós morrermos, o sacrifício morria em nosso lugar, e assim então nós tínhamos livre acesso a Deus. Naquele momento dos sacrifícios, era feito o sacrifício pelo sacerdote, a fumaça começava a subir. Neste momento que a fumaça começava a subir, as pessoas viam a fumaça de longe, era o momento que eles entraram na presença do Senhor e começavam a orar. O fariseu já fez a oração, já se apresentou diante de Deus, mostrando toda a bondade do coração dele, mostrando tudo aquilo de bom que ele havia feito em sua vida até então. O publicano, ao ver aquela fumaça, a única coisa que ele fez, o texto é bem interessante. Primeiro, estava de longe, ele tinha vergonha de estar junto com as demais pessoas. Ele não ousava nem levantar a cabeça para o alto, por causa de vergonha, mas batia no peito. Interessante a ideia de bater no peito, não é que a ideia que nós temos hoje, alguém batendo no peito para se mostrar, mas a ideia de se humilhar. Tinha duas formas geralmente que as pessoas faziam para se humilhar. Havia outras formas, ou rasgavam a roupa, ou batiam no peito. Tinha uma terceira forma que era jogar cinzas sobre o corpo, e tinha outras formas também que é para se humilhar. Mas aqui está batendo no peito, em sinal de miséria. Eu sou uma pessoa miserável. Quando o publicano toma essa postura, está de longe, não levantar a cabeça para o alto, bater no peito em sinal de miséria, ele está declarando que aquilo que o fariseu falou sobre ele é verdade. Ele era uma pessoa injusta, ele era um ladrão, ele era um adúltero, ele é uma pessoa que não cumpria seus deveres religiosos corretos, ele é uma pessoa que não era muito achegado com o próximo, ele é uma pessoa extremamente pecadora. Ele está chegando diante de Deus, no momento que o sacrifício é feito, dizendo: eu de fato sou tudo isso e um pouco mais. Eu sou pecador, eu sou falho, eu nem mereço estar aqui. É por isso então que ele faz a única oração: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Algumas traduções colocam da seguinte forma: ó Deus, tenha misericórdia de mim, homem pecador. Quando ele fala: ó Deus, sê propício a mim, pecador,
O que ele está levando para apresentar a Deus? A resposta é nada. Ele não tem boas obras, ele não tem boas ações, ele não tem uma religiosidade exemplar, ele é apenas um grande pecador, ou colocando a linguagem teológica, é uma pessoa totalmente depravada. Seu coração não é totalmente voltado para Deus, sua mente não é totalmente voltada para Deus, sua alma não é totalmente voltada para Deus, seu corpo não é totalmente voltado para Deus. A vida dele é uma vida em pecado, um pecador no mundo pecaminoso. Mas ele chega para Deus e fala: ó Deus, sei propício a mim, pecador. O que ele quer dizer com isso? Resposta bem simples. Lembre-se, foi Deus que havia instituído o sacrifício. E o sacrifício era para poder, através dele, nós termos livre acesso a Deus. O que ele está dizendo é bem simples: Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Não sou bom, não tenho boas obras, não sou um religioso exemplar, eu sou apenas um pecador, e grande pecador, porque o que o fariseu falou sobre mim é tudo verdade, eu sou tudo isso e muito mais. Contudo, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas foi o Senhor que estabeleceu o sacrifício. Foi o Senhor que fez esse sacrifício. Foi o Senhor que está oferecendo esse sacrifício para si mesmo. Então eu peço que esse sacrifício se aplique em minha vida. Ser propício a mim, pecador. Que esse sacrifício feito pelo pecado também seja pelo meu pecado. Então me aceite, não porque eu sou bom, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu vou pecar, mas eu peço que me aceite com base nesse sacrifício. E aqui está o X da questão. No Antigo Testamento foi o próprio Deus que estabeleceu o sacrifício. Foi o próprio Deus que fez o sacrifício. E por que ele fez sacrifício? Porque o homem não tinha como voltar-se para ele por si só. Ou Deus tomava o primeiro passo e cuidava de tudo o que era necessário para puxar o homem para si, o homem estaria eternamente separado dele. Esse sacrifício aqui representa o sacrifício de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, qualquer pessoa é levada até a comunhão com o Pai. Então, novamente, qual é o X da questão? É bem simples. Ou nós nos apresentamos diante de Deus, mostrando tudo aquilo que nós julgamos ser bom e justo aos olhos dele, e fala: Senhor, estou aqui, isso é toda a bondade que eu fiz, todas as coisas boas que eu fiz, e o Senhor vai me aceitar por causa disso. Ou nós chegando diante de Deus e falando: Senhor, eu vou ser sincero, eu sou pecador, eu sou falho, mereço a morte, mereço o inferno, mas o Senhor, através de Cristo Jesus, fez um sacrifício para poder perdoar os meus pecados, e eu peço em Tua graça que esse sacrifício seja aplicado a mim. A pergunta é: qual é o critério que Deus estabelece para que alguém entre no reino dele? Resposta: a pessoa tem que ser justa. Que justiça é essa? Não é a nossa justiça, não é a nossa bondade, não é o nosso bom coração. A justiça é a justiça que vem através do sacrifício de Jesus. É por isso que ele vai dizer no verso 14: digo-vos que este desceu justificado. Aquele que reconheceu o seu estado de pecado, aquele que reconheceu que nem merecia olhar para cima porque é indigno disso, aquele que reconheceu que era pecador, ele reconheceu também que no sacrifício havia salvação dele. Foi essa pessoa que desceu justificada para casa. Olha que interessante. A justiça que nos leva ao céu não é a nossa, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus se manifestou na cruz de Cristo. Qual o critério que Deus estabelece para que possamos entrar em seu reino? Simples: ter a justiça da cruz em nossa vida, ter o sacrifício que Cristo fez na cruz aplicado em nossa vida, que aquele sacrifício seja propício a nós. Algo interessante aqui que eu quero falar, seria praticamente um parênteses, mas faz parte da mensagem também. É alguma coisa que aconteceu com um tempo atrás comigo. Já tive a oportunidade de dar aula em algumas faculdades, e eu acho interessante que aconteceu certa vez, que, esse negócio de sacrifício, aluno falando, pessoas em faculdade falando, esse negócio de sacrifício é um absurdo, é uma coisa muito bárbara, é uma coisa assim, muito antiga, é uma coisa assim, onde já se viu uma coisa dessa? Pois é, pode ser bárbaro, aos olhos do mundo é loucura, mas foi o próprio Deus que estabeleceu o sistema de sacrifício, e foi o próprio Deus que enviou seu Filho ao mundo para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Por que ele fez isso? Porque não havia e não há outro modo de nós sermos justos diante dele. O único modo de sermos justificados
é através da propiciação pelos nossos pecados, através do sacrifício de Cristo. O interessante é que esse sacrifício é o que nós chamamos de graça. Eu já falei aqui em outra mensagem, já falei aqui em outro estudo o que a palavra graça significa. Vou falar de novo. A imagem da figura da graça de um rei que está no trono da sua glória e ele quer ajudar uma pessoa que está na miséria. É necessário que esse rei desça do trono de sua glória, ele entre na imundícia da miséria daquela pessoa, ele joga a capa sobre aquela pessoa, ele abraça a pessoa, ele levanta a pessoa e ele caminha com a pessoa diretamente de volta para o trono de sua glória, para o trono de sua graça. Isso é graça. O próprio Deus veio a este mundo, se contaminou com a imundícia deste mundo, se contaminou, entenda bem o que eu quero dizer, aquele que não tem pecado, se contaminou pelo nosso pecado, tomou o nosso pecado em nosso lugar, para poder nos levar até Ele. Ele lançou a capa sobre nós, Ele nos abraçou, Ele nos puxa para si. Voltando aqui então para a parábola, qual a diferença do fariseu e do publicano? A diferença é bem simples. No momento que a janela do céu estava aberta, no momento que ambos podiam entrar na presença de Deus, o fariseu entrou na presença de Deus com sua própria justiça. Entrou na presença de Deus com toda a sua bondade, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, toda a sua humanidade, tudo aquilo que ele podia fazer de bom, é o que ele fez de bom. Conforme o texto descreve aqui, eu podia dizer que ele foi mais bom, ou muito melhor, sendo bem redundante, que todos os apóstolos juntos. A bondade escrita dele aqui supera a dos apóstolos. Só que Jesus falou que ele não foi justificado. E veio para o publicano, reconheceu o seu estado de pecado, reconheceu sua miséria, reconheceu que aquele sacrifício podia trazer a ele salvação e verdadeira salvação. Ele então reconhece seu estado de pecado diante do Senhor, diante do Salvador. Ele clama que aquele sacrifício seja para ele. Em outras palavras, ele aceita a capa do rei. Ele aceita que o rei lançou a capa sobre ele, que o rei o abraça, que o rei o conduza para a glória celestial. O fariseu não falou, não, eu vou sozinho. O publicano falou, Senhor, me conduza, porque eu sou incapaz de fazer isso. Essa é a diferença. Vamos tentar responder de novo a pergunta. Qual o critério que Deus estabeleceu para que possamos entrar no seu reino? Muitas pessoas por aí têm vários critérios, várias ideias, vários meios, vários métodos. Em vez de nós pegarmos e estar procurando o que eles têm a dizer, nós vemos aqui na parábola sobre o que Jesus tem a dizer, qual o critério que Deus estabeleceu. E o critério é bem simples. Aceite a graça de Deus em sua vida. Não seja você que se justifique, mas permita que Deus o justifique. Para tal, você tem que clamar que aquele sacrifício que Jesus fez seja para você também. Mas para você aceitar esse sacrifício, você tem que reconhecer seu estado de pecado. Você tem que reconhecer seu estado de miséria. E você tem que clamar como ele fez. Com vergonha muitas vezes com medo, mas dizer, Senhor, sê propício a mim, pecador. Que esse sacrifício que o Senhor fez, seja por mim também. Que o Senhor me conduza para o seu reino. Porque se for deixar por mim mesmo, ai de mim. Porque eu sou uma pessoa pecadora. Então eu peço a Deus, sê propício a mim, pecador. Peça a Deus. Clame a Jesus, para que aquele sacrifício seja por você. Chegue para Jesus e fale, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou indigno, mas eu clamo ao Senhor, que essa capa de graça seja jogada sobre mim. Eu peço ao Senhor, ser propício a mim, pecador. Que Deus abençoe você